Olá, gente, tudo bem com vocês? Estamos ao vivo com mais um Nicolas Entrevista. Lembrando que esse aqui é um projeto que eu estou tendo para levar mais informação sobre o autismo, tá bom? E hoje o meu convidado especial é o William Shimura. Estou esperando ele entrar aqui. Inclusive ele já entrou. Vamos ver. Temos a solicitação dele aqui. Vamos aguardar ele entrar aqui. E aí, William Shimura, tudo bom com você? Olá, Nicolas, tudo bem? Consegue me ouvir? Consigo ouvir perfeitamente. Você consegue me ouvir também? Também consigo, muito bem. Maravilha. O pessoal nos comentários, por gentileza, pode dar informação se vocês também podem me ouvir, se está tudo certo, se podem ouvir também o William. Se vocês puderem dar essa informação, por favor, tá bom? Bom, hoje eu vou entrevistar você, William. É uma grande honra você ser o meu convidado de hoje, de verdade. E você está tomando agora um café quentinho? Sim, é o meu ritual, eu sempre tomo nessa xícara, inclusive. Sempre toma nessa xícara. O pessoal tá falando que tá dando para ouvir. Maravilha. E está muito frio aí em Porto Alegre? Até que estava, na verdade, mas nos últimos dias o clima estabilizou bem, inclusive. Então tá bom, maravilha. E Bom, eu só queria dizer, enquanto você diga. falou aí que eu sou o seu convidado de hoje, para mim é uma honra estar aqui, na verdade, Nicolas, porque, enfim, você e sua família, eu sei que fazem um trabalho de conscientização há muito tempo aqui, né, Uhum, no Brasil. E eu estar aqui hoje sendo entrevistado, tendo essa conversa, na verdade, né, que acaba sendo uma coisa mais dinâmica quando, pelo menos das vezes que a gente se encontra, né, a gente sempre sim, é acaba verdade. conversando bastante e tal. Aham, Então, isso aí. para mim eu fico lisonjeado de estar aqui, inclusive, na Que verdade, porque isso. Muito obrigado. a honra é minha de estar aqui. Que isso, muito obrigado. Eu fico lisonjeado por você ter aceitado esse convite. Muito obrigado mesmo, de verdade. Bom, vamos começar com as apresentações, né? Para quem não Uhum, te conhecer, que eu acho um pouco difícil, né? No mundo do autismo eu falo. Se uhum. apresente para as pessoas, fale um pouco sobre você, o seu nome, a sua idade. Por favor, se apresente. Aham. Eu me chamo William Shimura. Eu tenho 27 anos, apesar de não parecer. Todo mundo me faz essa pergunta. Eu preciso colocar. Ao longo da live, você pode ter certeza que um monte de gente vai aparecer e vai começar a perguntar quantos anos eu tenho. Isso quase sempre as pessoas perguntam. E eu faço mestrado em informática na educação. Eu pesquiso tecnologias digitais para pessoas com autismo. E também sou diagnosticado com síndrome de Asperger. Fui diagnosticado na vida adulta, né? Diferente do Nicolas, na verdade, que foi diagnosticado quando ainda era criança, né? E, enfim, eu tenho um canal no YouTube que recentemente alcançou 130 mil inscritos. Então, sou um pouco popular, como o Nicolas disse, um pouco conhecido na comunidade do autismo, pelo menos, né? E o Isso Nicolas, aí. claro, também sempre foi uma figura muito influente e representativa, até eu diria, né? Da Que comunidade do isso, autismo. imagina. Muito obrigado, William. Agora eu vou me apresentar, tá bom, para o seu público. Claro. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Nicolas Victor Salles, tenho 21 anos de idade, apesar de muitas pessoas também falarem que não parece que eu tenho 21 anos de idade, né? Muitas pessoas também me perguntam isso e falam isso para mim. Eu sou palestrante, sou escritor e eu também sou fotógrafo. E eu faço palestras no Brasil inteiro com a minha família, mas infelizmente por essa época de pandemia não está sendo possível a gente fazer as palestras, então a gente está se reinventando aqui em casa. Eu estou fazendo esse projeto de entrevistas no Instagram, estamos com o projeto de fazer algumas rifas. Eu também estou escrevendo livros novos para que a gente consiga fazer um bom entretenimento aí para o público das pessoas no mundo do autismo. Então é isso, Perfeito. basicamente. A sua Bom, mãe está dizendo aqui, ó, que eu tenho cara de não, 18 e você tem cara de 14. verdade, você tem cara de 18 mais ou menos, eu tenho mais ou menos uma cara de 14, 15. Ela tá aqui nos comentários, ela tá aqui. Meus queridos, muito obrigado, gente.
Obrigado, gente. Muito legal que vocês estão aqui, de verdade. Bom, William, eu vou fazer algumas perguntas para você, tá? E aí Perfeito. depois você responde do jeito que você achar melhor. E se você achar também que a pergunta é muito invasiva, você também e você se sente desconfortável, você não precisa responder, tá? Uhum, Você, aqui quem manda é você, ok? Como eu sempre digo para os meus convidados. perfeito. O Nicolas é Muito bem. um ótimo entrevistador. Cara, eu pelo menos tento, né? Comecei recentemente com isso e eu ainda estou aprendendo, mas enfim. Não, eu achei a iniciativa muito Ah, legal mesmo. obrigado. De verdade. Bom, uma coisa que você falou, né, que você foi diagnosticado, né, você tem Asperger, né, Uhum, que faz parte da família do autismo, né, uhum, e aí eu gostaria, e também você, além de você ser youtuber, você também é palestrante, né, você sim. palestra em alguns eventos, e aí eu também gostaria de saber em relação a isso. Como que é para você ser esse rapaz aí que dá palestras muito bem para o público? Então, inclusive, eu até me lembro que eu te perguntei quando a gente se encontrou em Franca, se eu não me engano, Uhum, sobre como que você lidava com isso, né? Se para você era cansativo, tal, essa questão da, dessas viagens e as palestras, né? Porque eu acho que, para mim, pelo menos, a questão das palestras tem muito. A de maior dificuldade está nas viagens, sabe? Então, você ir, principalmente de um estado para o outro, de você ter toda essa questão de conseguir fazer esse planejamento, saber onde você vai almoçar, por exemplo, as coisas que você vai comer, a disponibilidade das suas roupas, por exemplo. Então, são coisas assim, são detalhes que eu faço questão, que para mim, quando eu estou palestrando, eu gosto de estar usando determinada roupa, por exemplo, né? Eu gosto de estar em de uma determinada forma para ficar mais confortável. E quando você faz essa carreira de palestrante, né, vamos dizer assim, porque dar uma palestra, ok, você consegue se preparar, muito mais sim, fácil. a gente consegue, Mas certo? quando você faz várias palestras, né, como um palestrante mesmo, e aí fica mais difícil, você começa a abrir mão de algumas coisas, né? É, difícil. Então, porque você sempre está indo para um lugar, para outro, você dorme em uma cidade, depois você dorme em outra cidade, que Pois é. uma pode ser legal, outra pode não ser, e a internet pode não ser legal em algum momento. Então, enfim, são vários imprevistos, né? Imagino que você já deve ter passado por diversos também ao longo das suas viagens, né? Então, eu Sim. acho que esse é o principal ponto, a questão das viagens, né? Que dificulta mais, principalmente por conta que a gente sabe que nós, né, no espectro do autismo, nós podemos ter ali alguma certa dificuldade em alguns imprevistos, né? Então, para mim, essa parte era a parte mais desafiadora, né? De algum imprevisto, alguma coisa assim que, por exemplo, às vezes eu queria mudar um slide da palestra. E aí, só que antes da palestra eu não conseguia mudar porque não tinha internet no lugar onde eu estava. E aí eu fico pensando a palestra inteira sobre aquele slide que eu não mudei, por exemplo. Então, assim, é um pensamento invasivo, um incômodo, assim, que é claro, todo mundo teria esse incômodo, mas para o autista pode ser um incômodo, assim, a um nível que realmente vai te trazer um prejuízo que pode afetar significativamente ali a sua performance na palestra, né? Então, para mim, essa questão da viagem, para mim, é a parte, nossa, é a parte mais difícil. Apesar, algumas pessoas geralmente falam para mim assim, nossa, deve ser muito legal viajar, conhecer os lugares. Sim, realmente, eu conheci muitas pessoas bacanas, mas ao mesmo tempo, para mim não foi muito bacana não, essa parte aí de imprevistos e tal. E não sei se você concorda comigo que as viagens vão ser a pior parte. Mas concordo muito, claro, concordo plenamente. Porque, assim, é isso mesmo que você falou, tem os imprevistos, né? E eu, na Uhum, minha carreira de palestrante, desde quando eu comecei com 12 anos, eu dou palestra desde 2011, já foi um desafio para mim só de mudar de cidade, só aqui dentro, só aqui no estado de São Paulo mesmo, né? Aí imagina depois com o avanço, né, mudar de estado, mudar de outra cidade bem mais longe. E aí, isso aí que você falou, vários imprevistos, né? uhum, Hotéis que não são lá muito bons, né?
internet também, que são muito abaixo, né, do esperado, e aí tem todo esse Sim. imprevisto. Mas aí eu falo para as pessoas, né, que eu não gosto de viajar. Inclusive, eu já falei isso para você também, que eu não gosto de viajar. Mas eu Uhum. gosto de dar palestra. Eu gosto de dar palestra para as pessoas, para o público. Eu gosto de levar informação. Mas nunca gostei de sair da minha casa, nunca gostei de pegar avião, nunca gostei de fazer check-in, colocar bagagens, né? Isso para mim dá muita dor de cabeça, né? Porque é muita gente, tem os imprevistos também. Sim, Aí sim. eu não sei se você concorda comigo também com isso. Concordo perfeitamente. Inclusive, eu vou te falar uma coisa. Aliás, antes disso, deixa eu só dar um abraço aqui para algumas pessoas que estão Claro, aqui por assistindo a favor. gente. Sim, claro. A Ana Rodrigues está por aqui, sempre por aqui. A Academia do Autismo também passou aqui para dar um Tudo abraço para bom. nós dois. Muito A, obrigado. a Laila está aqui também, sempre me acompanhando. A Patrícia. Enfim, Uhum, uhum. gostaria só de mandar um Olha, abraço para essas pessoas aqui que eu estava vendo o chat enquanto a gente obrigado, estava falando. Laila. Então, um abraço Aham, para todos vocês aí que sempre estão acompanhando a gente, acompanhando o nosso isso aí. trabalho. E eu vou te falar uma coisa, que quando você veio aqui para Canoas, né? Canoas, quem não sabe, aqui é uma cidade vizinha aqui, É no uma, Rio Grande do Sul. é uma grande, da grande Porto Alegre, Isso, se não me engano. exatamente. E aí eu tive a Certo. oportunidade de assistir a sua palestra pela primeira vez. E para mim, a Liliane também, um abraço para a Liliane. Um abraço, Liliane. E para mim foi o momento que eu vi assim, nossa, isso que é uma palestra profissional. Quando eu vi a palestra de vocês. Porque dá para ver, assim, não, mas dá para ver assim que você, enquanto você palestra, você tem muito bem planejado, muito bem arquitetado o que você vai fazer e você faz aquilo assim que eu senti assim de uma forma que dá para ver que você estava realmente gostando de fazer aquilo, que você gosta mesmo, que você já treinou aquilo, que você já passou aquela mensagem assim. Aí e eu pensei assim, quando eu vi isso, eu falei assim, nossa, eu quero ser palestrante dessa forma, assim, eu quero dar uma palestra dessa forma aqui que eles estão Meu dando. Deus. Nossa. Poxa, fico lisonjeado só de ouvir você falar isso, de verdade, porque eu não me considero um palestrante profissional, mas muito obrigado, de verdade. Não, você Nossa. deveria, certamente Não, você deveria. não, que isso, mas muito obrigado de verdade mesmo. Eu vejo você, por exemplo, quando eu vi você pela primeira vez, quando eu te conheci pela primeira vez lá em São Paulo, quando a Uhum. gente fez aquela nossa brincadeira que já virou nosso padrão, né? A gente fazia mesa redonda que nem era, não, nem tinha mesa e nem era redonda. Eu sempre lembro disso, porque Exatamente, eu para também quem sempre lembro disso. para quem não esteve presente, foi a primeira palestra que eu dei. Inclusive lá eu tive a oportunidade de conhecer o Nicolas e a gente fez uma mesa redonda. Só que não tinha nenhuma mesa e não era nem redondo e não tinha nada circular e a gente ficou a palestra inteira falando sobre isso, sobre cadê a mesa redonda? Por que a mesa não é redonda? Exatamente. Bate o papo inteiro falando disso. Verdade. E aí eu tive a oportunidade de conhecer você, e aí eu fiquei muito impressionado com as suas respostas. De verdade, você responde de uma forma muito, tipo, única, excelente, porque eu não consigo responder desse jeito que você responde. As pessoas me perguntam às vezes, Nicolas, com quantos anos você fez aquilo? Eu respondo, com 5 anos. Aí quando, tipo, sei lá, perguntam para você, William, com quantos anos você fez isso? Aí você responde, eu tinha feito isso com tantos anos, eu fiz isso na minha infância, eu tinha muito essa fase. Você explica com muitos detalhes, eu acho isso muito legal, porque eu não consigo fazer isso, eu tenho muita dificuldade de interpretação, sabe? E aí Entendi. aí eu fiquei muito impressionado com o jeito que você responde. Ah, muito De obrigado. verdade. É realmente muito treino envolvido, realmente. Eu também preciso treinar mais um pouco, pelo jeito. Uma coisa que eu gostaria de saber sobre você, William, é que como que você se descobriu que tinha o autismo, né? Que tinha o Asperger. Você Uhum. que descobriu sozinho, você que foi se descobrindo sozinho, os seus pais que descobriram para você e aí você recebeu o diagnóstico. Como que foi isso? Sim. Então, tenho vários momentos da minha vida
que surgem diversos sinais de alerta, assim, né? Diversas preocupações que aí eu sou encaminhado para o pediatra, para, enfim, não sei quais exatamente os profissionais que eu fui encaminhado. Uhum. Acho que as principais, as preocupações mais marcantes ali da minha infância, eu posso citar quando a minha mãe pensava que eu tinha algum déficit auditivo, porque, enfim, tem aquela questão do autista que quando você chama ele pelo nome, ele não olha para você, né? Enfim, eu Verdade. era uma dessas pessoas, não sei se você também, imagino que sim. Mas, Aham. e aí a minha mãe achava que eu pudesse não escutar, né? E os meus pais acharam isso. Então eu fiz um exame para até checar, né? Para saber se estava tudo bem, realmente estava tudo bem. Também houve uma preocupação por causa do meu atraso motor, né? Eu não, eu demorei para andar. Eu não sei exatamente quanto tempo, mas foi tempo suficiente que a minha mãe se preocupou, que me levou no profissional. E o profissional me deu aquela história lá para minha mãe dizendo que cada criança tem seu tempo e tal, que não era para ela se preocupar, que não tinha Sim. nada de errado. Aham. E então acho que essas são as duas principais preocupações clássicas assim que uma mãe pode ter, né, principalmente quando tem um filho assim com síndrome de Asperger. E só que essas preocupações eu sabia até ao longo da minha infância, adolescência, que houve essas preocupações comigo, só que eu nunca tinha associado que possivelmente tem alguma relação com o autismo, mesmo porque eu nem conhecia o autismo, né? Eu fui Nem conhecer. eu. Pois é, então. Eu fui conhecer mais sobre o autismo realmente só depois de um tempo. E aí, alguns outros marcos foi quando eu me relacionei com uma garota que estudava psicologia. Aí ela Hum. falou para mim, olha, talvez eu tô vendo aqui uma tal de síndrome de Asperger, talvez tenha relação com você. Só que eu nem liguei, né? Na época que ela falou isso, nem dei bola. E aí depois eu conheci outra psicóloga que trabalhava com autistas, me falou a mesma coisa. Eu também não liguei muito. E aí só depois, quando principalmente fui tentar trabalhar, né? E aí eu até conseguia passar na entrevista de emprego, porque eu usava essas mesmas habilidades que eu uso como palestrante, por exemplo, como aqui alguém que está fazendo uma entrevista contigo, porque eu consigo falar, eu falo bem e tal. Então na entrevista eu era Sim. bom, eu era bom. Só que no ambiente de trabalho, eu também tinha minha técnica, eu tinha o meu conhecimento técnico para conseguir desempenhar a tarefa, né? Porque eu geralmente trabalhava com programação, mas Uhum. eu não tinha habilidade social muito bem desenvolvida. Então tinha várias questões do ambiente, o almoço, por exemplo, almoçar com a equipe de trabalho era uma coisa assim muito complexa. Então assim, era uma Uhum. coisa muito difícil, me provava ansiedade. Tinha vários... Por que eu não consigo parar em nenhum emprego, sabe? Foi basicamente isso Pois é. que me levou ao psicólogo. E aí eu fui buscar atrás de ajuda, fui atrás de ajuda psicoterapêutica na época. Aí que ficou muito evidentes mesmo, os meus déficits, desde interpretar as minhas próprias emoções, de conseguir fazer leitura de emoções das outras pessoas, enfim, todo o repertório básico ali do autismo, o prazer enorme por repetições, a desregulação quando as coisas saem do script, né, para gente. Então tudo isso foi ficando claro, e a minha psicóloga logo me encaminhou para fazer psicoavaliação, também era acompanhado por uma psiquiatra, né, que me acompanha até hoje, na verdade. Isso foi no início da vida adulta, perdura até hoje, né, esse acompanhamento. E então, finalmente tive a conclusão, daí essa história do meu diagnóstico. Finalmente tive a conclusão de que eu realmente era uma pessoa com síndrome de Asperger. Ao longo do caminho ficou muito clara a investigação. Quando criança, eu tinha muitos sinais, enfim. Foi basicamente isso. Foi assim que eu descobri que eu era uma pessoa com síndrome de Asperger. E no caso, eu fiquei curioso agora para saber, Nicolas, quando que qual que é a sua lembrança mais antiga, assim, quando você entendeu, poxa, eu sou um autista. Quando que foi que isso aconteceu? Então, sim, eu vou responder isso para você. Então, eu não lembro direito, mas eu lembro de uma história resumida assim, que a minha mãe ela me dizia que eu era uma criança diferente, né? Apesar que todos nós somos diferentes, né? Só que ela me dizia que eu era um diferente assim, especial entre aspas, né? E ela sempre me contava uma história chamada A Lenda do Anjo Chamado Nicholas. E aí depois ela me contava essa história
até ela ter explicado para mim com mais detalhes que eu tinha autismo, acho que a partir dos 11 anos. E aí ela me Hum, explicou com os maiores detalhes possíveis, e aí depois eu aceitei tranquilo. E aí depois eu fiz algumas amizades com pessoas com autismo, né? Inclusive com você, e também com pessoas neurotípicas mesmo. Quando eu fui começando a me comunicar mais, aprender a me comunicar mais com as pessoas, né? E aí depois eu aceitei o autismo tranquilo e até hoje eu tenho orgulho de ser autista. É isso, basicamente. claro. Uhum. Hum. E outra, ela tinha que me explicar isso mais cedo ou mais tarde, né? E aí Aham. depois, quando eu fui diagnosticado com 5 anos de idade, ela já tinha a resposta certa, né? Com certeza. Só que depois de anos ela foi me explicando que eu tinha uma coisa diferente, né? Entre aspas. E aí depois, com os 12 anos, ela já me falou que eu era autista, me explicando com os detalhes, para eu depois aceitar tranquilo. E, Basicamente isso. e na escola, assim, por exemplo, né? Porque na escola, eu imagino que você fez alguns amigos ali. Eu também fiz amigos, tal. Não tinha muitos amigos, certamente não me enquadrava no grupo popular ali do ensino médio, dentro do fundamental, mas eu tinha meus amigos próximos. Sim. E só que, de alguma forma, já na minha lembrança assim, de adolescente, por mais que eu não sabia sobre o autismo, eu me considerava diferente dos meus amigos mesmo. Porque, enfim, de alguma forma parecia que eu sempre gostava de alguma coisa que eles não gostavam, parecia que eu sempre queria fazer as atividades de um jeito que eles não queriam Eu também. fazer, sabe? Então, você se sentia dessa forma também? Então, eu Assim, sentia, porque eu tinha um sentimento assim em mim, isso pensando como criança, né? Por que eu não gosto de brincar como elas, né? Eu sempre pensei nisso em mim. E aí depois, quando, tipo, fiquei me perguntando isso, mas só por curiosidade, até porque eu não fazia a menor questão, né? E aí, quando eu ficava me perguntando isso, eu tinha esse pensamento, mas aí não era uma coisa assim que chegava a ser ah, um pensamento que fica só pensando nisso, né? Eu não fiquei sim, só pensando nisso apenas. algo que te Eu falei prejudicava, não era algo que te não, prejudicava. isso. Não era algo que me prejudicava. Mas era um pensamento que eu tinha, mas também não me prejudicava e eu também não fazia questão, né, de brincar com aquelas crianças, porque, poxa, elas brincavam de bola, brincavam de bonecos e assim por diante. E eu gostava de fazer as minhas estereotipias, tanto que eu faço Sim. até hoje as minhas estereotipias. Uma vez ou outra elas me chamavam para brincar, mas às vezes eu não aceitava, raramente eu aceitava, e aí depois eu nunca tinha feito questão. Sim, entendi. Inclusive, isso era uma coisa que eu ia te perguntar também. Como que era para você na escola? Você fez amigos, certo? E como que Uhum. você também ficava com esse pensamento de não... com todo esse pensamento, né, com as outras crianças. Como que era isso também? Uhum. Então, nas primeiras séries ali, né, do ensino fundamental, eu não me entendia como diferente, apesar de que já tinha algumas diferenças. Por exemplo, assim, eu principalmente tinha essa diferença, que eu acho que era muito notável, muito característico do autismo também, que eu não conseguia misturar brinquedos de um universo com outro, com brinquedos de outro universo. Então, por exemplo, tinham amigos, não sei se você também tem isso, mas eu tinha amigos, por exemplo, que tinha bonecos do Pokémon e os bonecos do Digimon, por exemplo. E para mim, Pokémon. não podia misturar os dois universos. Você não Não podia, os dois podia. bonecos não podem, né, não poderiam interagir, porque eles Ah, pertencem a universos diferentes. Então, assim, isso desde da primeira série, segunda, terceira série, eu me lembro, até da pré-escola, na verdade, tem algumas lembranças assim, de que eu sempre me via nessa situação que eu tava falando para os meus amigos assim, olha, não pode brincar assim. E aí os meus amigos, tá, por quê? Por que não pode brincar assim, sabe? E, enfim, tinha aquela rigidez na forma de brincar, mas assim, por mais que eu tinha essa diferença, e é algo bem característico do autismo, eu não me enxergava como diferente, né? Não me enxergava como uma criança diferente, não tinha essa consciência.
Eu fui ter essa consciência, mas principalmente na idade que eu quero tentar namorar, né? Eu queria uma namorada e tal. E aí eu começo a pensar, poxa, mas por que as garotas gostam desses caras e eu não consigo tanta atenção delas também? Aí eu ficava pensando assim, poxa, mas eles fazem tal coisa, mas essas coisas que eles fazem, o jeito que eles se vestem, por exemplo, calça jeans, né? Foi uma coisa que eu demorei muito para aceitar, por exemplo, e era ó, Nossa, também. o Eu já estilo, e era o estilo de se trajar ali que fazia exagerado. sucesso para você É, estar em conformidade, né? E, então foi uma sim. coisa assim que não. Eu não penteava meu cabelo, por exemplo, tinha uma enorme dificuldade de aceitar pentear o meu próprio cabelo, então eu sempre estava com o cabelo muito bagunçado. Então, assim, eu fui alvo de bullying, muito alvo de bullying durante principalmente o final do ensino fundamental e o início do ensino médio, mas eu meio que não era tão afetado por isso. Hoje eu consigo perceber o quão eu era alvo de bullying, né? Hoje, como adulto, eu consigo lembrar e perceber como eu realmente era um dos alunos ali que sofria mais bullying do que a grande maioria. Mas na época que eu recebia aqueles ataques ali, né, aqueles deboches, eu nem ligava. Eu realmente, para mim, só existia aquele meu universo do meu foco ali. Eu gostava de ficar é, pensando em RPGs, em jogos, enquanto eu estava ali na sala de aula. Certo, é. Isso é verdade. Porque E por mais que, porque por mais que você também tinha o seu próprio universo, você estava no seu universo, né? Ninguém iria te incomodar, mesmo que você não quisesse misturar os bonecos do Pokémon e do Digimon, né? Porque eles são, porque, né? As duas franquias, né? Dos aham. monstrinhos, né, Pokémon e Digimon, elas são rivais, né? De muitos anos. E nem você quis fazer esse grande crossover, né? Digamos assim. Você também tinha esses seus costumes de ficar pensando e brincar com seus jogos RPG, então já estava no seu mundo tranquilo e você não fazia também muita questão de ficar naqueles com as outras pessoas, né? Mas você Sim. pensava dessas questões aí que você falou. Por que que aquelas meninas ficam com eles e não comigo? Exatamente, exatamente. Porque eu acho que foi esse é o ponto que eu comecei a me notar assim como diferente também, né, na Entendi. escola. E eu não sei, por exemplo, você gosta bastante do Mario, que eu sei, né? E Nossa, sou apaixonado. alguns dos exemplos de atividades adaptadas que tu teve, Aham. e é de alta qualidade esse boneco, dá pra perceber que é de alta qualidade. Aham, sim. É Então, bem colorido. e, e, e para mim eu tive a sorte que o meu foco ali, né, que era essa questão de games e tal, e videogames, RPG, também era algo que interessava as outras crianças ali, os outros adolescentes no meio. Então eu acabava desenvolvendo boas amizades por conta desses interesses em comum. Isso aconteceu com você também? Porque eu sei que, não sei se você tinha oportunidade de falar sobre o Mario na escola, por exemplo, mas o seu interesse, você acha que por causa desse seu interesse no Mario ou em alguma outra coisa que você tinha interesse ao longo da adolescência, isso te ajudou a socializar nesse contexto da escola? Ajudou, sim, porque eu não sofri bullying em relação ao falar o assunto do Mário, né? Eu já sofri bullying, sim, só que por um ano só, eu acho que foi no quarto ano, se eu não me engano, mas foi só por um ano. Mas eu não sofri bullying exatamente por, tipo, só querer falar de Mario. Eu gosto muito do Mario, vou usar a camisa do Mario o tempo inteiro, a ponto dos Uhum. moleques me zoarem, né? Não foi exatamente assim. Mas o Mário me ajudou realmente a me ajudar a sociabilizar cada vez mais por quê? Porque além da minha mãe me apresentar o jogo e o meu pai me apresentar o videogame que tinha o jogo do Mario, que é o clássico Super Nintendo, né? Uhum. Que depois o meu tio me deu de presente, ele me ajudou muito a sociabilizar mais. Por quê? Porque ajudou mais em habilidades, né? Já foi um começo de atividade muito grande para se jogar um videogame, né? Porque videogames
eles ajudam a você a aprender, né? A ficar mais inteligente, só não pode ficar muito viciado, né? Com igual Claro. aquela lenda de que videogame faz mal para a cabeça. Não. E isso já foi um grande avanço para mim, porque me ajudou a sociabilizar mais e também no ensino fundamental, né? No final do ensino fundamental, as minhas professoras de português, os meus professores, a maioria deles, eles me fizeram uma atividade, me falaram que era para eu fazer uma atividade relacionada ao Mário, né? E aí depois elas falavam que era para eu escrever um texto relacionado ao Mário, falava que era para eu fazer uma prova relacionada ao próprio Mário e assim por diante. Uhum. E Entendi. aí depois eu comecei a me sociabilizar cada vez melhor graças a ele. Ah, muito legal isso. E Sim, realmente o videogame fez parte também do meu desenvolvimento. Certamente tem muita relação com o meu desenvolvimento cognitivo mesmo, né? sim, aham, Dizendo então, pois assim. é. Isso aí. Uma coisa que eu gostaria muito de saber também em relação a você, William, é que você trabalha com tecnologia, né, com programação, Sim. e você também você trabalha também em fazer, você também faz apps, não é? Uhum. Então, me explica com mais detalhes o que que são exatamente esses apps, por favor, para o pessoal também saber. Claro, então, eu tive acho que o hiperfoco mais intenso, assim, da minha vida foi o hiperfoco em programação, que começou basicamente quando eu vi um código de como se faz um software pela primeira vez, que foi aos 16 anos, mais ou menos, e até os 19, 20, até os 21, 22 anos, mais ou menos, eu tive esse hiperfoco. Então, para mim, principalmente nos 17 anos, 18 anos, a vida era código de softwares, de como fazer softwares. Era esse assunto que eu gostava, eu não gostava de ler antes, e eu aprendi a ler, assim, aprendi a ler no sentido de ler livros, né, ler bastante, por conta desse meu interesse, porque eu precisava acessar os livros, eu precisava ler os livros para ter mais técnica, para desenvolver melhores softwares. Então, foi por causa desse interesse que eu comecei a desenvolver essa minha habilidade. E aí, ao longo do tempo, então, eu tive a oportunidade também de fazer através do programa do governo federal Ciências Sem Fronteiras, na época, eu estudei um tempo na Califórnia, né, em São Francisco. Isso me ajudou bastante também, foi uma experiência muito, muito legal. Então, enfim, é uma habilidade que eu acho que a habilidade que eu mais tenho desenvolvida hoje, na verdade, é a de desenvolvimento de softwares. Então, foi um período de hiperfoco assim muito intenso, que a vida para mim era só isso. E só que ao mesmo tempo, depois que eu saio dos Estados Unidos e venho para cá, tento começar a trabalhar em empresas e não dá muito certo, né? Porque tem a questão das habilidades sociais e tal. Eu começo a tentar trabalhar pela internet, começa a funcionar melhor. Pela internet eu começo a trabalhar melhor. Apesar de que eu também, ali pela internet, ainda assim tenho as minhas dificuldades e tal, mas mesmo assim eu conseguia executar os projetos e desenvolver uma renda para mim através desses freelancers ali, através de websites e tal. Então, por muito tempo, a minha renda foi através disso, desenvolvendo aplicativos, softwares para empresas, né? Até o ponto que eu até formalizei um pouco mais, eu tenho um CNPJ, comecei a operacionalizar isso melhor, né? Então, eu trabalhava muito nesse sentido, de dar consultorias para empresas que precisavam de aplicativos. Eu sei tudo sobre muitas coisas assim de que envolvem automação de empresas através de aplicativos, por exemplo, essa questão de startups, né, que são aquelas empresas de tecnologia pequenas. Então, eu estudei Sim, bastante, já estudei bastante sobre isso. Eu prestava esse serviço, só que como o hiperfoco do autismo me tomou depois, digamos assim, eu passei a cada vez menos programar. Então, eu comecei a estudar mais, estudava muito, muito, muito sobre autismo, sobre educação. Eu quis fazer um mestrado, né? Ingressei no mestrado e desde então eu tenho focado muito em pesquisa, muito mais em pesquisa do que em programação. Aí agora hoje eu vejo assim que eu uso essa habilidade de programação para tentar me ajudar na pesquisa científica.
na verdade. E não necessariamente que é o meu foco agora. O meu foco é outro. O meu foco passou a ser as questões de educação e como a tecnologia pode ajudar a educação. Mas eu gosto bastante mais de estudar a questão do autismo e da educação em si, e não necessariamente da tecnologia como era antes. Então, acho que foi mais ou menos essa reviravolta aí na minha vida, e agora esse é o meu maior foco, o meu foco em autismo. Entendi, bacana. Uma coisa que a minha mãe acabou de vir aqui, ela me falou, é que as pessoas elas têm que entender que sobre o meu autismo e o seu Asperger, que os nossos neurônios eles são diferentes, né? Uhum. E eu expliquei, a gente ficou falando no começo lá, eu expliquei a diferença de nós dois, que você dá respostas excelentes, muito detalhadas, e eu não, eu tenho uma dificuldade de interpretação. E aí eu também queria dizer isso para as pessoas, que cada autista é único e, todas as pessoas com TEA têm diferenças, todos são diferentes, por isso. Ela acabou de me falar isso. Claro, não, mas eu acho excelente isso, porque falar sobre essa questão que o autismo é um espectro é sempre muito importante, né? E na verdade, quando você vê um autista que precisava de muito apoio, por exemplo, que vai conseguindo desenvolver as suas habilidades até o ponto de ter mais autonomia, né? Isso é muito bacana, é o que todo mundo quer alcançar, né? Então, assim, eu acho que você acaba sendo tomado como um grande exemplo de alguém que se desenvolveu muito, né, na comunidade do autismo, e acho que acabo sendo tomado como esse exemplo, mas eu acho que é importante a gente deixar claro que o que importa é você entender, no caso, se tem uma mãe assistindo aqui, um professor, uma professora, você tem que tomar como exemplo, não necessariamente, claro, você pode se inspirar em exemplos, mas você tem que entender aquela criança, o seu filho, a sua filha, né? E Exatamente. ver qual é o percurso dela e o máximo e se comparar sempre ao máximo que ela pode se desenvolver, né? Não necessariamente, Exatamente. porque o William fez tal coisa. Por exemplo, você tira ótimas fotos, mas isso é por causa do seu interesse em tirar fotos. Isso é algo peculiar seu, por exemplo. Essa é uma habilidade, é um interesse seu. Então, Isso mesmo. a pergunta é como que a gente pode ajudar o Nicolas a desenvolver essas habilidades que envolvem esse interesse do Nicolas, né? Da mesma forma, comigo, né? E eu imagino que, por exemplo, para você consideraria autismo como um hiperfoco seu? Você gosta de entender sobre autismo ou nem tanto? Então, eu gosto de entender sobre o autismo, mas não chega a ser o meu hiperfoco, Entendi, né? Gosto de entendi. saber mais algumas curiosidades mesmo que a minha mãe pesquisa, porque é ela que pesquisa, ela que já é estudada, ela que é doutora, né, inclusive. Certo, Ela já sabe bastante coisa, ela tem bastante informação e a maioria delas são bem importantes claro. e quando ela me fala alguma curiosidade, né, que eu não sei, inclusive ainda em relação ao próprio autismo, eu fico muito surpreso, né? E cada autista também tem o seu hiperfoco. Você tem o seu hiperfoco de um tema que daqui a pouco eu vou te perguntar, Aham. do próprio desenvolvimento dos apps, né, de programação, e eu tenho o meu trabalho assim de interesse, não chega a ser um hiperfoco, mas é um Entendi. foco que é Mas, a fotografia. Inclusive mas, você vamos- falou que eu tiro foto muito bem, eu acho que é muita generosidade sua, né, isso. mas, Imagina. mas vamos pensar assim. Eu sei que você gosta de fotos, certo? Você gosta de tirar fotos, você Gosto, sim. gosta disso. Acho que tá bom. Sim. Aham. E eu vou chutar que acontece assim para você. Porque, por exemplo, um casamento é um lugar que tem muito movimento, tem várias pessoas e etc, né? É, exatamente, eu já fiz. Exatamente. Mas, talvez, por conta do seu interesse e por conta da sua vontade de querer tirar boas fotos ali, você acaba suportando um pouco mais aquele ambiente para Suporte, conseguir sim. desempenhar isso o que você quer, certo? Sim. Então, Você é aqui, né? Aham. então, Então, exatamente. eu consigo suportar até, mas tipo, só no começo. Quando já fico com
já horas no local, aí eu já não suporto Claro, mais, claro, mas eu claro. passar mal, e aí eu já quero ir embora. Eu Mas ia isso é uma fotografar. motivação para ti para querer tentar, certo? É uma motivação, sim. É uma busca para conseguir me sociabilizar mais, né? Para evoluir Uhum. mais. Eu já fotografei um casamento já, eu passei mal, porque o casamento ele, tinha muita festa, muita luz. O casal, Sim. eles gostavam muito de muitos tipos de música, tinham muitos convidados. Aí, por enquanto, eu não vou fotografar mais casamento. Mas, por enquanto, só por enquanto. No próximo aí, não sei o que vai acontecer. Uhum. Bom, uma coisa que eu gostaria muito de saber para você, sobre você, William, é que você, Opa, inclusive, você já falou, né? Oi, tá me ouvindo? Nicolas, só um pouquinho aqui que eu vou pegar um carregador. Me desculpa por isso. Claro, Rapidinho. claro, pode pegar. Aham. Vamos esperar o William pegar o carregador. Oi, gente, tudo bom? Muitas mensagens aqui. Travou. Perdão. Não, Não me imagina que atentei, isso. não me atentei à carga aqui do celular. Ok, Por favor, ok, pode então tudo bem. continuar. Então, uma coisa que eu gostaria muito de saber sobre você, William, é que você tem um canal, você já falou, né? Você tem um canal no YouTube, né? Que é do seu próprio nome, né? William Shimura. E Uhum. é o maior, me corrija se eu estiver errado, tá? É o maior canal de autismo do Brasil, é isso? Por autista. Por É, autista. de Então, autismo por autista. por Em, autista, em seria o que eu termos de quero dizer. em termos de Exatamente. engajamento, sim. E eu vi que você fez excelentes vídeos, que inclusive eu assisti. Você fez vídeo, eu até anotei aqui na minha colinha, que é o vídeo que é coisas que não se deve falar para um autista. Eu Certo. gostaria muito de falar sobre esse vídeo que você fez, porque foi um vídeo que eu me identifiquei muito, porque muitas pessoas que já me falaram aquilo que nunca se deve falar para uma pessoa com autismo, já me falaram. E também no começo, você falou que alguns autistas, não exatamente com os autistas, né? E você também Uhum. falava que não era só para falar para nenhum autista, mas para qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa, seja ela neurotípica ou autista. E você falou que tem pessoas que têm muito receio de participar em eventos públicos, em falar alguma coisa pública, né? Para tomar, para quando ela, tipo, você falou de alguma coisa de que algumas pessoas não têm receios de falar só para ter medo de se queimar. E eu fiquei muito, me identifiquei muito com isso, porque eu sou basicamente assim. Aí eu queria Uhum. também saber um pouco de você. Eu também vou falar um pouco disso sobre mim depois. Mas você também é uma pessoa que, tipo, quer evitar assuntos que são muito pesados para, tipo, evitar para Atritos, evitar conflitos. problemas e assim por diante? Como é que é isso para você? Eu acho que a primeiro momento sim, eu me via nessa situação no YouTube que eu não queria muito falar sobre assuntos que possivelmente ia causar algum certo problema, algum certo conflito, né, de Funciona da opiniões, figura. por Aham. exemplo. Isso aí. Então, eu acho que a primeiro momento sim, porque no final das contas isso acaba gerando muito estresse, muita discussão, muitas situações assim que são difíceis muitas vezes de você conseguir é, é, tolerar e também de ter assim, né, uma sensação agradável ali sobre o que você faz. Por outro lado, tenho visto a necessidade, eu acho que isso acaba sendo parte do processo, que se eu quiser progredir, digamos assim, nas mensagens que eu estou passando, eu acabo vendo sobre alguns assuntos, por exemplo, algumas situações, que inevitavelmente eu tenho que tocar em alguns assuntos ou falar sobre algumas situações que são polêmicas, controversas, que geram essas discussões, né? Então, eu tenho me visto numa posição hoje, né,
eu tenho me visto numa posição que, inevitavelmente, eu tenho sim que falar sobre algumas dessas coisas. É claro que aí isso eu respeito o meu tempo, isso eu respeito a minha condição emocional para fazer isso, né? Então, acho que isso é bem importante de considerar. Tá. E, enfim, várias coisas, várias variáveis, assim, né, que eu tenho que considerar para realmente passar uma mensagem para realmente tentar ser produtiva na internet. Mas uma coisa que infelizmente acontece é que muitas vezes as pessoas olham um vídeo, olham, sei lá, 10% do vídeo e já não gostaram e já acharam que você falou uma coisa que Não tá. não foi legal, já tiram conclusões precipitadas de você, né, por exemplo. Sim, aham. Então, infelizmente, isso é parte do processo, mas eu ainda tento, sim. Eu acho que nesse momento, eu estou me vendo como uma pessoa que está, assim, mais explorando esses assuntos mais polêmicos, mais difíceis aí. E você, Entendi. como que você trata isso? Então, pois é. Eu te perguntei isso não para ser uma pergunta tipo extremamente invasiva, tá? Mas eu perguntei isso porque eu me identifiquei muito com o que você falou, porque eu também sou assim, Uhum. entendeu? Quando eu tipo faço alguma entrevista, eu não gosto de ser entrevistado muito, né? Porque eu tenho muito medo de falar alguma coisa errada. Mas quando eu também Entendi. dou entrevista para alguém, como eu estou entrevistando você agora, eu também fico com um pouco de medo, mas não tanto quanto eu fico sendo entrevistado, né? Porque eu posso perguntar algumas coisas, posso pesquisar antes sobre você, posso ver o que você gosta de falar, o que você não gosta de falar. E aí, quando eu sou entrevistado, eu tenho medo da pessoa fazer uma pergunta que é difícil de eu interpretar, e aí eu falar alguma besteira, Sim, entendi. e aí depois não cair bem. Inclusive, quando eu faço as barras de perguntas no meu Instagram, né? Não sei se você acompanha, muitas. Acompanho. Sim, então. Muitas pessoas me perguntam bastante mesmo. Aí é difícil de acompanhar, é difícil de responder tudo. Tem umas que eu não consigo responder de jeito nenhum, porque não dá tempo, é por tempo limitado. E também tem umas também que eu não respondo que eu não respondo de propósito, mas não é por maldade. Não é porque eu quero, não é que eu quero ser arrogante com a pessoa e deixar ela de lado. Eu não respondo porque eu tenho muito medo de responder alguma coisa errada e passar alguma informação errada para ela, entendeu? Porque às vezes ela Entendi. me faz uma pergunta que é muito difícil de interpretar. Às vezes, tipo assim, qual medicação seria ótimo, qual seria a melhor medicação para dar para o meu filho? Mas eu não sou nenhum especialista nisso, né? Eu só sou um rapaz com autismo que dá palestras, né? E aí eu não consigo responder esse tipo de pergunta. E Aham. também tem outras que não dá para responder mesmo, né? Algumas perguntas tipo, por exemplo, com quantos anos, o que você pensava quando você estava no colo da sua mãe com 2 meses? Eu exagerei, mas tipo, é quase uma resposta. É só uma brincadeira. Mas é isso, eu tenho muito medo Mas de responder algumas pessoas entendi, erradas e aí passar entendi. informação errada. É isso. Mas eu acho que isso é ótimo você falar isso, Nicolas, porque a gente consegue deixar bem claro uma coisa aqui, que nós, ó, se você não concordar comigo, você pode deixar bem claro, não tem nenhum problema, claro. Mas eu acho que é, eu entendo dessa forma, que nós, autistas, nós temos sim propriedade para falarmos sobre como o autismo pode ser. Aham. Exatamente isso. Isso aí. Então, você, por exemplo, para você e para mim, eu sei, por exemplo, dessas experiências que eu contei, eu sei como possivelmente o bullying acontece na escola, por exemplo, como um autista pode se sentir, como pode acontecer as articulações do bullying, porque eu tenho essas lembranças, eu passei por isso, então para mim é intuitivo de conseguir entender isso. Da mesma forma, você tem as suas lembranças, por exemplo, dos seus hiperfocos, das suas estereotipias, você entende isso, você vivencia isso. Só que Uhum. a gente tem que entender que existe uma condição que a gente chama de autismo, e acho que nem eu e nem você
descobrimos o autismo, certo? O autismo foi Não, diagnosticado na gente, os nossos certo? pais descobriram Exatamente. o autismo junto com os médicos, é isso. A É, gente é, nasceu é. sabendo, né? Também. E os médicos só conseguiram diagnosticar o autismo porque cientistas e pesquisadores lá no passado conseguiram teorizar essa. Eles pesquisaram muito, escreveram, fizeram os livros, os artigos científicos para um dia, né, a gente ter essa condição. E aí, essa condição ela pode ser explorada de diversas formas, né? Uma através da educação, análise do comportamento, terapia, não sei o quê. Outra, pela perspectiva da genética, enfim, qualquer outra área de estudo, né? Então, da psiquiatria, questão dos remédios, certo? Então, a gente entende, e a gente pode falar muito sobre como a gente vivenciou o autismo quando a gente se sentiu. Mas se a gente não estudou, por exemplo, autismo e genética, ou autismo e psiquiatria, que nem no seu caso da pergunta sobre o remédio, a gente não tem É, propriedade para falar sobre isso. A gente não tem. pois é, então, Então, aham. nós não podemos, eu entendo dessa forma, e eu acho que você vai concordar comigo, que autistas não vão saber 100% de todos os assuntos que envolvem o autismo. Você vai saber falar sobre sua experiência, o autismo, como ele se relaciona com você, né? Que pode ser diferente da experiência que eu tive, como a gente já deixou bem claro aqui, certo? Então, eu acho que é importante essa sua fala, porque isso deixa bem claro que nós autistas, nós não somos, não há, eu sei que muitas vezes há uma empolgação assim, poxa, o William e o Nicolas estão falando bastante coisa, vou perguntar tudo para eles sobre autismo. Mas não tem como, a gente não fala. Eu estudo um pouco de educação, e ok, eu posso falar sobre educação e Verdade. tecnologia, mas você vai falar para mim de educação e, sei lá, educação através especificamente de vídeos, por exemplo, ou qualquer outra coisa, eu não conheço, não entendo, não estudei. Eu posso falar só da minha experiência, mas eu não posso falar de remédio que eu não tomei, não posso falar de genética que eu não estudei, né? Então eu acho que isso é muito legal, inclusive, da sua parte, que você deixa muito claro que tu não pode responder e ponto. E é isso. Não tem porquê a gente nunca deve, eu acho que a gente tem que sempre deixar isso bem claro para o nosso público, e a gente também tem que ter isso em mente, que vai existir sim uma porcentagem, uma parcela das perguntas que a gente recebe que a gente não vai ter resposta, porque a gente não estudou sobre, e é isso, a gente não precisa ter resposta para tudo. Achei isso muito legal que você compartilhou aqui. Concordo plenamente. Meus parabéns, William, de verdade. Isso realmente é uma coisa que é realmente muito verdade. William, nós temos agora, um, dois, três, quatro, cinco, nós temos 7 minutos, tá? Agora, nesse exato momento. Perfeito. Eu gostaria de perguntar as últimas coisas, tá? Tá. Sobre as coisas que você tinha dito no vídeo, coisas que não deve falar para um autista, né? Na verdade, para qualquer pessoa. Que como que é esse negócio? Explique para as pessoas como que é esse negócio de que inclusive que eu inclusive concordei muito com você, que é esse negócio de você não parece autista. Explique isso para o pessoal com mais detalhes, por favor. É Porque porque muitas você pessoas já me falaram isso. É porque tem toda uma questão, né, de um trabalho que a família passa, né? A família passa por toda essa questão do diagnóstico, todo o trabalho, toda, enfim, é estressante, querendo ou não, né? Você envolve dinheiro, envolve uma coisa que mexe muito com você, com a sua percepção e tem muita relação com a forma que você percebe o ambiente, com a forma que você se relaciona com as pessoas. Então é uma coisa assim que faz parte do seu processo mesmo, do acompanhamento da sua vida. Então, quando alguém simplesmente invalida isso de uma forma tão superficial e tão rápida, né? Quando alguém chega e fala assim, não, mas você não parece autista. Poxa, mas eu tive anos e anos de trabalho, às vezes, para conseguir finalmente ser diagnosticado e me compreender como uma pessoa, né, com autismo. E aí vem uma pessoa e simplesmente fala logo de cara que eu não pareço e ponto final. Então, assim, Pois é, é chato, exatamente. né? Eu me sinto um pouco aborrecido,
hoje em dia nem tanto, mas pode ser, né? Bem complicado mesmo. Tá bom, mas realmente, realmente isso, né? Porque já me falaram muitas vezes, Nicolas, você não parece autista. Mas o autista, ele não tem a aparência, ele não tem a cara, né? Porque quando você olha para uma pessoa, por exemplo, com síndrome de Down, você consegue já identificar. O autista não, porque o autista, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? E aí depois as pessoas vêm falar isso. Eu, particularmente, Nicolas Vitor Salles, não me ofendo com isso. Inclusive, você tinha dito, né? Que você não Sim, se ofende. Mas a gente tem não. que mas as pessoas têm que tomar cuidado para não ficar falando muito isso, para não ser ofensivo para É, as outras pessoas com autismo, né? se você escuta muito isso, uma hora você se aborrece, né? Então pode sim se aborrecer um pouco. Mas de Pois qualquer é, forma é parte do processo de aprendizagem, né? A pessoa fala uma vez, aí depois eu explico, tá tudo bem agora, né? exatamente. Bom, William, infelizmente a nossa live está chegando ao fim, tá? Claro. A gente vai ter que encerrar, porque senão a gente vai perder a live. A gente não quer que isso Aham, aconteça, né? perfeito. Eu gostaria de perguntar, você gostaria de deixar um recado aí para o pessoal? Acho que os pontos muito importantes foram tratados aqui nessa live, além de ter a oportunidade de conhecer um pouco melhor você, a pouco a gente vai tendo Claro. essas oportunidades, mas Uhum. eu acho que o principal, os principais pontos é a gente entender um pouco melhor a amplitude do espectro do autismo, então entender que a forma que o autismo se manifesta em uma pessoa pode ser diferente de outra. Eu acho que a gente ter esses relatos, combinar esses relatos aqui em uma live pode ser muito rico nesse sentido. E eu acho que foi isso sensacional. E também eu acho que essa sua fala que você falou sobre essas perguntas que você recebe aí, sobre toda essa questão do autismo, eu acho que deixa muito claro que não é porque a gente é autista que a gente é obrigado a saber 100% sobre o autismo, e nunca vai existir um autista que vai saber 100% sobre o Pois autismo. é, Cada é isso pessoa vai mesmo. se especializar no seu ponto, né? Uhum, isso aí. O pessoal tá falando para a gente fazer mais live em breve, com certeza. A gente tem uma outra pessoa aqui, a Nádia. É isso aí, vamos fazer com certeza. Bom, William, muito obrigado. Eu queria agradecer a você por ter aceitado esse convite, por ter feito essa live maravilhosa. Queria agradecer também ao pessoal que nos deram essa atenção. Muito obrigado de coração, pessoal. E nunca desistam dos seus filhos especiais, tá bom? Muito obrigado. E respeitem também muito as pessoas com autismo, ok? Então é isso. Muito obrigado, William. Eu que Tchau. agradeço, Nicolas. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau.